Domingos Jardim, pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Marília, casado com a pastora Rosângela Silva, pais da Renata e do Davi. Nascido em Goiás, é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Tocantins. Já está há 34 anos ganhando vidas para Jesus. Com doutorado em ministério com ênfase em missão urbana e crescimento da igreja na Faculdade Teológica Sul-Americana no Paraná, Domingos tem influenciado não somente a nossa região, como também tem treinado e enviado missionários para vários estados brasileiros, inclusive para outros países, como os da África, Itália, Nova Zelândia, Chile e Turquia. Através de seu ministério pastoral aliado à Visão MDA, a PIB de Marília tem alcançado um crescimento exponencial por meio das células, resultando em várias igrejas no estado de São Paulo, no Nordeste brasileiro e até no Japão. Além disso, a igreja oferece constantemente treinamento para pastores, líderes e missionários, se tornando uma referência na expansão do reino. Agora, pastor Domingos Jardim, na Primeira Igreja Batista de Pirajuí. Vamos à palavra? Vocês estão fazendo 94 anos. A pergunta é, vocês estão prontos para o que virá? Vocês estão prontos para o que virá nos próximos dias, meses e anos? Vamos lá então? Quero falar sobre a última geração da igreja. A gente sabe que a nossa pátria é o céu. E eu tenho certeza que desde o primeiro pastor que organizou a igreja, que pregou, ele pregou sobre a segunda vinda de Cristo. E eu sei que há 94 anos vocês ouvem sobre a segunda... Não, vocês não. As gerações que vieram antes de vocês ouviram. Eles olharam para frente e pensaram, quando é que vai acontecer? E eu quero dizer que está mais perto que nunca. Atos capítulo 2, versículos 14 a 21. Dá um glória a Jesus aí. Diga glória a Deus. Atos 2, 14 a 21. Eu posso pedir uma coisa aqui, Marinho? Só para desligar esse ventilador aqui de trás de mim. Eu preguei ontem à noite, lá em Chaporã, no pastor Dino. Já preguei hoje de manhã 2 vezes e agora vou pregar então a 4ª mensagem seguida. E a minha esposa estava até dando uma olhada e falou, tua voz está um pouco rouca. Eu falei, é charme. Mas é só de brincadeira. A gente não perde a piada em nenhum momento. Ok, Atos 2, 14 a 21. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Querido Jesus, essa é a tua palavra. E nós nos humilhamos diante do teu senhorio. E nós declaramos o teu favor sobre este lugar. E nós pedimos, abre os céus e derrama do Espírito Santo com poder. Envia o Espírito Santo com mais poder sobre este lugar. Deus, que os teus anjos subam e desçam sobre este lugar. E que a glória do Senhor se manifeste nessa casa hoje à noite.
Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Obrigado por esta linda igreja. Recebe a honra, a glória, o louvor, a adoração e toda a exaltação. Em nome de Jesus, amém. Fala assim, querido, levanta essa mão e diga assim: querido Espírito Santo, fala comigo. Eu não oferecerei nenhuma resistência. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que eu já li esse texto aqui, outras vezes que estive aqui. Talvez você vai pensar, você vai pregar a mesma palavra. Não. Vou pregar uma palavra profética para você hoje à noite. Não profética como alguns pensam aí fora. Vou pregar uma palavra profética pelo que vai acontecer. Pelo que vai acontecer. E que a geração jovem, se os mais velhos não fizerem parte disso, a geração jovem toda que está aqui e o que ouvir essa mensagem vão viver isso. Amém? Portanto, preste bastante atenção nessa palavra. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, começou a sua mensagem dizendo que o derramamento do Espírito Santo naquele dia era o cumprimento da profecia de Joel. Mas, olhando para a Bíblia, olhando para o contexto daquele dia, nós entendemos que naquele dia de Pentecostes, essa profecia apenas começou a se cumprir. Porque a segunda parte dessa profecia aponta para os últimos dias. Não apenas apontava, aponta para os últimos dias. Diga amém. A segunda parte se cumprirá nesses últimos dias, que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. O Altíssimo Deus, o nosso Deus, Criador do universo, o Senhor dos céus e da terra, o onipotente Deus, fez uma promessa imutável, infalível. E essa promessa fala do derramado Espírito Santo sobre todos os povos. E isso ainda não aconteceu. Nós já temos igreja nos 200 países, sim. A Bíblia está traduzida em mais de 200 línguas e mais de 2.500 dialetos, sim. Mas a promessa de um avivamento mundial ainda não aconteceu. E ela é para esses dias finais. Diga amém. Essa profecia foi feita 800 anos antes de Cristo. Começou a se cumprir no dia de Pentecostes, mas continuará até a segunda vinda de Jesus. Nós somos a geração da igreja de Jesus Cristo, que crê e que invoca o cumprimento desta profecia de Joel para a nossa geração. Participe comigo, tá bom? Eu gosto quando vocês participam, vocês me ajudam dizendo amém, glória a Deus, vai ser isso mesmo. Amém? O Espírito Santo de Deus está preparando a igreja para a volta de Jesus. E está adornando a igreja como uma noiva ataviada para o seu noivo. Porque ele vai apresentar a Jesus uma igreja sem ruga, sem mancha, uma igreja santa e irrepreensível. Diga amém. Nesses dias finais, o Senhor Deus está levantando uma geração apostólica, pastoral e profética, que agirá no nome de Jesus e na unção do Espírito Santo como nenhuma outra. Diga aleluia. Eu vou falar de coisas boas para você. Algumas coisas vão te assustar um pouco, mas vou falar de coisas boas para você hoje à noite, que Deus fará nesse dia. Diga amém. O Senhor nosso Deus prometeu para esses últimos dias realizar coisas tão grandiosas que muitos não crerão se for contado antecipadamente. Abacuque, desculpe, é Abacuque mesmo. Pensei que tinha esquecido. Abacuque capítulo 1, verso 5. Olha o que o profeta disse. Olha, Deus diz através do profeta: olhe as nações e contemplem-nas, e fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creria, farei algo tão grande que não creria se a vocês fosse contado. Diga amém. Nós cremos de todo o nosso coração
nessa maravilhosa promessa do derramamento do Espírito Santo em toda a sua plenitude para esse tempo do fim. E nós esperamos o cumprimento total dessa gloriosa promessa nessa geração da igreja. Se você crê nisso, diga amém. Eu dei uma gaguejada aqui, quase que eu... Em primeiro lugar, a última geração da igreja de Jesus na terra. E eu quero que você se alegre. Porque quando a gente fala assim, quem não conhece as coisas sobre a segunda vinda de Cristo, fala, puxa, a última geração da igreja. Se você fizer parte da última geração, você fará parte da geração mais privilegiada da história da humanidade. Vou repetir, quem sabe alguns acordam. Se você fizer parte da última geração da igreja, você fará parte da geração mais privilegiada de toda a história da humanidade. Quer saber? Fica atento à mensagem, você vai saber por quê. Apenas uma geração verá a escalada do melhor tempo para se viver a nível de avanço científico e tecnológico. É a nossa geração. Nós estamos vendo isso há vários anos. Mas essa mesma geração também verá o pior tempo da história da humanidade, pela intolerância que já começou. Hoje, se você disser que crê em Deus, que crê em família formal e que é de direita, você pode ter certeza que você vai sofrer intolerância de vários grupos. Essa intolerância já começou, a multiplicação da iniquidade já está acontecendo, a multiplicação da maldade, da perversidade, a corrupção moral, ética, política e social. E por que não falar a corrupção na justiça? Apenas uma geração verá a chegada do grande dia da volta de Jesus. Diga aleluia. Eu quero que você creia que você fará parte dessa geração. Nós somos igreja porque nossa pátria não é o Brasil. Nós somos brasileiros, mas a nossa pátria é o céu. E a razão da esperança da igreja é a volta de Jesus. Se você é um cristão e não espera a volta de Jesus, você não entendeu nada de Bíblia e nem do que foi pregado nessa igreja. Porque tem certeza que eles apontaram para a volta de Jesus. Diga amém. Apenas uma geração então verá a segunda vinda de Jesus. As grandes questões são, vou fazer 3 perguntas e deixar no ar. Primeiro, será que a geração que verá essas coisas está viva agora? Segundo, será que essa geração, será que é essa a geração da igreja que será arrebatada? Será se você faz parte da igreja que será arrebatada? Terceira pergunta. A geração que verá a segunda vinda de Cristo está entre nós? Minha resposta é, eu creio que sim. Eu creio que sim. Porém, só o Senhor nosso Deus sabe se essa geração está agora na terra ou não. Diga amém. Mas, como igreja que estão fazendo 94 anos, nós deveríamos viver a cada dia como se fôssemos a última geração da igreja na terra. E estamos vibrando e nos preparando para a volta de Jesus. Diga aleluia. O Senhor Deus ama essa geração profundamente. Diga, o Senhor Deus me ama profundamente. Agora fala como quem crê. Diga, o Senhor Deus me ama profundamente. O Senhor Deus ama essa geração da igreja e a capacitará com o poder do Espírito Santo para que essa geração levante-se, posicione-se para cumprir a parte final da grande tarefa da evangelização dos povos. E também para que essa geração, no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus, ande em vitória sobre o diabo e seus demônios, sobre este mundo corrompido e perverso, sobre o pecado e sobre as paixões da carne. Diga amém. Nenhuma geração é mais mencionada na Bíblia do que essa geração. E se você me perguntar onde, eu digo, através dos profetas que aprontaram para a segunda vinda de Jesus.
através dos sermões proféticos de Jesus. Por exemplo, se você estudar Mateus capítulo 24, capítulo 25, Marcos 14, se você estudar Lucas 21, se você estudar os sermões de Jesus, todos eles, ele fala da geração que verá os sinais que antecede a sua vinda e que estará com ele no dia da volta dele. Diga amém. É a geração, portanto, mais mencionada, mais referenciada, mais comentada em toda a Bíblia. A geração do tempo do fim. Diga amém. Os profetas do Antigo Testamento falaram dessa geração e descreveram vários detalhes relacionados ao tempo do fim. Isaías, por exemplo, se você ler Isaías 59, 14 e 15, você vai ver que está mais atual do que o jornal que vai sair amanhã sobre a questão da justiça, por exemplo. Se você ler Daniel 12, você vai ver Daniel falando da multiplicação da ciência, do conhecimento. Vários profetas falaram dessa geração. Jesus falou dessa geração dos últimos dias e descreveu os sinais dos tempos que essa geração viveria em todos os seus sermões proféticos. Os apóstolos falaram sobre essa geração e mencionaram o que aconteceria nesse período da história. Se você ler, por exemplo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo está falando de muitas coisas dessa geração. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, 1 Timóteo 4, 1 Pedro 3, de 1 a 14. E uma das coisas que Paulo disse foi que nesses últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E ele começa a escrever coisas sobre esse tempo que nós estamos vendo bem diante de nós. Diga amém. Levanta sua mão e diga assim: essa, celebra comigo, diga: essa será a geração mais gloriosa e mais perigosa da história da humanidade. Essa será a geração mais gloriosa da história. Então, ao mesmo tempo, a geração mais perigosa para se viver. Diga amém. Gloriosa, porque no poder do Espírito Santo faremos a maior colheita de vidas para Jesus Cristo de todos os tempos. Nós teremos a maior colheita da história do cristianismo. Nós veremos a igreja nesses últimos dias andar nos maiores níveis de poder sobrenatural, de santidade, generosidade, amor, pureza, unidade, alegria e autoridade espiritual. Mas essa geração é perigosa. Perigosa porque essa geração também, ao mesmo tempo que viverá o maior avivamento de todos os tempos, essa geração enfrentará a fúria do inferno. Disso às vezes a gente não gosta, mas vai acontecer. E eu estou aqui para ser voz de Deus, para dizer o que vai acontecer. Essa geração viverá o maior avivamento, terá a maior colheita, o maior nível de autoridade, mas enfrentará a maior fúria do inferno. Nós veremos as maiores ações do poder das trevas. Intolerância, como já disse, violência, destruição, depressão, desespero, perseguição e morte, como nunca antes na história. Veremos também um grande número de cristãos, e vimos isso ano passado e esse ano. Presta atenção nisso. Veremos também, já estamos vendo, um grande número de cristãos esfriando-se na fé e afastando-se de Jesus. Quem queria um álibi para deixar a igreja, encontrou na pandemia um excelente álibi. E está usando a pandemia para dizer, não, é por causa da pandemia que eu não estou indo. Na verdade, você queria um álibi para se afastar de Jesus. Você encontrou. Mas se você está aqui, isso diz muito a teu respeito. Dá um glória a Deus pela vida do seu irmão que está do seu lado. Significa que você não arrumou esse álibi. Você está firme em Jesus, diga aleluia. Então permaneça. Jesus profeticamente falou sobre essa última geração, declarando que o que está por vir. E ele advertiu sobre os grandes problemas e o tempo difícil que essa geração enfrentará. E nos incentivou a permanecer sempre firmes na fé. Diga comigo, permanecer. Sempre firme na fé.
Minha palavra hoje a você é: posicione-se ao lado de Jesus Cristo, permaneça firme nele, e assim você andará em vitória ao longo dos dias mais sombrios da história da humanidade que virão. E também você viverá os dias mais gloriosos. Sabe por quê? Porque a história da humanidade não se encerrará com o triunfo do diabo. Ele não terá nenhum triunfo. A história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda e maravilhosa igreja. Levante sua mão e diga: a história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda igreja. Diga de novo: a história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja. Dá um aplauso a ele, o Rei da Glória, Jesus, aleluia. Nós esperamos, irmãos, ansiosamente o derramamento do Espírito Santo sobre essa geração, desse tempo do fim. Porque assim, repito, faremos a maior colheita de vidas para Jesus em pouco tempo. Diga amém. Por isso, prepare-se para andar no poder do Espírito Santo, para ser um ganhador de almas, que vai ganhar muitas vidas e cuidar bem de cada uma delas. Diga aleluia. Agora, preste atenção. Em Números, capítulo 11... nós temos um episódio em que o povo chorou pedindo carne. Imagina, Números 11, uma crise. Moisés está conduzindo o povo e eles começam a chorar pedindo carne. Tinha dois problemas. Moisés estava se sentindo sozinho, sobrecarregado, e ele chega para Deus e diz: Deus, eu estou com dois problemas. Um, eu estou cansado demais e eu não estou aguentando. Segundo problema, esse povo está pedindo carne. Só homens a pé eram mais de 600 mil. E ele diz, e aí cada um tinha uma esposa e as famílias tinham de 8 a 12 filhos na média. E aí ele disse: ó, como é que eu faço? E Deus disse: primeiro, ajunta 70 homens e eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou repartir com eles. Eles vão te ajudar a levar o fardo do ministério. E aí ele disse: e amanhã também terá carne para todo mundo. E Moisés disse: como? Como o senhor vai fazer isso? E Deus disse: porventura o meu braço teria encurtado. E aí, sabe de uma coisa? Preste atenção, naquele deserto quente, de areia, de serpentes, pergunta, olha para mim, quantas codornas eles teriam pego? Cada um tinha pego, se eles saíssem para buscar a codorna com as estratégias deles. Responde. Eu estou usando a Bíblia NVT, tá bom? Me ajuda aí. Presta atenção, ou nenhuma ou quase nenhuma. E talvez uma meia dúzia dos mais espertos, talvez conseguisse pegar alguma coisa, mas até pelo que consta, nem tinha codorna no deserto. Agora presta atenção. O Senhor Deus enviou o vento, digo vento. Mas sempre comigo, o Senhor Deus enviou o vento. E o texto diz que o vento trouxe as codornas. E essa é a diferença de uma igreja que se move na dimensão do Espírito, que se move no vento do Espírito, e uma igreja que fica tentando ganhar almas, como eles tentando caçar codorna no deserto. Como é que vocês estão? Vocês estão dependendo do Espírito Santo? Ou vocês estão tentando caçar codorna no deserto com as suas armas? Está entendendo? Então eu vou ler o texto para você. E aí você vai pegar essa mensagem. Vocês precisam se mover na dimensão do Espírito. A maioria das igrejas não cresce, porque elas estão como aqueles homens se eles fossem caçar codorna sozinhos. Mas se você depender do Espírito Santo, Ele trará as pessoas. Números 11, olha o texto 31 e 32. Olha o que aconteceu. Eles eram no mínimo 3 milhões de pessoas. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar abaixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam a uma altura de quase 1 metro do chão.
O povo saiu e pegou codorna durante todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte. Ninguém colheu menos do que 10 cestos grandes. Diga amém. Sabe, quando Deus falou com Moisés, Deus disse: amanhã eu vou trazer carne, não por um dia, não por uma semana, mas para um mês inteiro. Todo mundo pegou com sopra, porque Deus fez o vento soprar. Quando a igreja anda no poder do Espírito, o Espírito Santo traz as pessoas. Mas se a igreja depender do braço da carne, não vai chegar a lugar nenhum. Diga amém. No dia de Pentecoste, igreja, quem levou milhares de pessoas para o lugar onde os apóstolos estavam, sem endereço, sem marketing. Os apóstolos estavam num salão, não era no templo, no cenáculo. Era longe do templo, não tinha nada a ver com o templo, estava escondido com medo dos judeus. E de repente, milhares de pessoas foram levadas para lá. E eu te pergunto, quem levou aquelas pessoas sem endereço, não tinha, sem convite, não sabia o que ia acontecer? Quem levou as pessoas para aquele lugar? Diga: o Espírito Santo. Quem vai trazer as pessoas até vocês? Quem vai atrair as pessoas até a sua célula, até o seu grupo de família, até o culto de celebração? Diga: o Espírito Santo. Eram tanta gente naquele dia que 3.000 deles se converteram. Diga aleluia. Com a unção do Espírito Santo e debaixo do mover do Espírito Santo, as coisas acontecem com facilidade. A multiplicação exponencial é garantida. O crescimento exponencial é garantido. Diga amém. Portanto, levanta sua mão e diga assim: eu preciso. Diga comigo: eu preciso conhecer o Espírito Santo e trabalhar em sociedade com Ele. Quantos de vocês querem ser cheios da plenitude do Espírito de Deus? Eu tenho uma boa notícia e uma notícia ruim ao mesmo tempo. Primeiro, que Jesus só enche com o Espírito Santo quem está trabalhando em sociedade com Ele. O amém foi fraco, hein? Vou repetir. O Senhor só dá a plenitude do Espírito Santo para quem está comprometido em dar continuidade à missão que Jesus começou. Por que você acha que Ele vai te encher com o Espírito Santo para você ficar até de madrugada na internet, vendo sites indevidos? Para você ficar lá na TV até de madrugada, mas você não dirige uma célula, não ganha uma alma, não discipula, não cuida. Por que você acha que Deus vai desperdiçar a unção? A unção é para dar continuidade ao ministério de Jesus. Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito Santo, sabe por quê? Porque ele ia continuar o ministério de Elias. Os que não iam continuar, ficaram lá do outro lado do Jordão olhando, não receberam nada. Em que time você está? De que lado você está? Quanto mais você servir, mais capacitação do Espírito Santo vem. Mais unção vem, mais graça, mais favor, mais sabedoria, mais autoridade, mais poder. Quanto menos você servir, mais sabe o quê? Frieza espiritual. Faça a sua escolha. O Senhor Jesus só enviou o Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, com poder e autoridade, porque eles estavam comprometidos em dar continuidade à missão que Jesus começou. Diga amém. Vamos para frente rapidamente. Essa última geração da igreja será gloriosa, porque no poder do nome do Senhor nosso Deus, na autoridade do nome de Jesus e na unção do Espírito Santo, até as montanhas, diante dessa última geração, tornar-se-ão em planícies. Vai lá para Zacarias comigo. Projeção, Zacarias capítulo 4, 6 a 7, é na NVT, por gentileza. Zacarias 4, 6, 7. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele, ela se tornará em planície. Você pode ler isso comigo agora? Toda a igreja pode ler isso comigo, bem bonito. Só que o Zorobabel já está lá na glória, ele foi o governador da Judéia naqueles dias. Quem está aqui hoje sou eu e você. Quem precisa dessa palavra sou eu e você. Toda palavra bíblica tem um sentido local e tem um sentido universal para todas as gerações do povo de Deus. Diga amém.
Então você vai ler, no lugar de Zorobabel, você vai colocar o seu nome. E eu vou colocar o meu nome. Levante sua mão aí e lê comigo. Está lá na projeção, tá? Vamos lá? Então ele me disse, assim diz o Senhor, não por força, mas diz o Senhor, nada será obstáculo para, nem mesmo uma grande montanha se tornará. O diabo pode tentar erguer os maiores obstáculos diante da igreja, mas no poder do Espírito Santo, a igreja vai avançar, vai avançar, vai avançar. E para uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, montanhas tornam-se em planície. Diga aleluia. Essa é a palavra para você hoje. Diante de uma pessoa que se move na dimensão do Espírito Santo, montanhas tornam-se em planície. Montes representam obstáculos, adversidades, problemas, situações difíceis que parecem impossíveis aos olhos humanos, porém pela fé em nome de Jesus eles já estão removidos. Diga aleluia. Todas as promessas de Deus para esta geração da igreja se cumprirá no detalhe da vírgula. Diga de novo. Você comigo, diga, toda promessa de Deus para essa geração da igreja se cumprirá no detalhe da vírgula. Ou seja, nenhuma palavra cairá por terra. Nenhuma palavra de Deus jamais caiu por terra e jamais cairá. Se você olhou para o texto de Joel que Pedro repetiu, ele falou de sinais no sol, na lua. Ele falou de um tempo em que o sol iria ficar escuro. Amém ou não? Ele falou sobre isso. Agora você pensa que é Deus que vai fazer isso sozinho? Você pensa que um dia Deus vai chegar, agora chegou a hora, eu vou dar 3 dias de trevas para essa moçada que está embaixo, porque eles não mudam. Deus, você acha que vai ser assim? Quero te dizer, absolutamente não. Se você pensa assim, você está transferindo para Deus uma responsabilidade que é nossa. Olha para mim. Quem é que coordenava as pragas no Egito? Quem coordenava as pragas no Egito? Diga Moisés. Não era Faraó, não eram as autoridades políticas, nem os religiosos. Era Moisés em nome de Deus. Olha bem para mim. Moisés foi que chegou lá e debaixo da autoridade do nome do Senhor, bateu o cajado nas águas do Nilo e transformou o rio Nilo, que é um rio enorme, em sangue. E transformou todas as águas do Egito em sangue por uma semana. Deus falava com Moisés. Moisés comunicava a Faraó. Ele não obedecia e Moisés fazia em nome de Deus. Quem chegou e falou, vai ter 3 dias de escuridão para vocês? Foi Deus que falou com Moisés, e Moisés falou, e Moisés levantou a mão e disse, está na hora, Senhor. E Deus fez. Porque ele trabalhava em cooperação com Deus. Diga amém. Quem abriu o mar? Sei que você vai dizer, foi Deus. Quem deu a palavra? Depois de arrasar o Egito com as 10 pragas, 3 dias de caminhada pararam diante do Mar Vermelho, e quando está lá aquele povo dizendo, tudo já murmurando no 3º dia, Moisés, é porque não tinha sepulcro no Egito, você trouxe a gente para cá. Moisés começou a orar e Deus disse, Moisés, para de orar, diz aos filhos de Israel que marchem. Está literal no capítulo 14. Para de orar, para de clamar, diz aos filhos de Israel que marchem. Aí vem uma ordem de Deus dizendo, sabe como? Estende a sua mão e abre o mar, para que o povo de Israel passe a pé enxuto. Pode ler, está literal lá. Literal, estende a sua mão e dá uma ordem. Deus fez, soprou o vento, mas quem estendeu o braço e deu uma ordem foi Moisés. Os sinais de Joel 2, sol se tornando em escuro, a lua em sangue, as estrelas, sabe quem vai fazer? Essa última geração da igreja de Jesus.
Você não acredita porque você não está acostumado a ver. Nós somos educados numa igreja que a gente aprendeu apenas a letra. A gente não está acostumado a viver o sobrenatural. Por isso que eu falei que essa é uma mensagem profética. Porque eu estou pregando o que a última geração da igreja, o que os discípulos de Jesus da última geração vão fazer nesses dias finais. Presta atenção. Quem mandou o sol parar? Foi Deus ou foi Josué? Leia Josué 10, de 12 a 14. Leia depois com os olhos abertos, não com os olhos fechados. E você vai ver que Josué estava numa batalha contra os amorreus. E Josué olhou e viu que o dia ia ser pequeno. E de repente, sabe o que ele fez? Ele nem perguntou nada para Deus. Ele parou e diante dos seus generais, dos seus coronéis, dos seus oficiais, ele bradou: sol, fique parado aí. E você, lua, sobre o vale de Aijalon. E a Bíblia diz: o sol parou e a lua ficou lá por quase um outro dia todo. E a Bíblia diz assim: ouvindo Deus a voz de um homem. Nós sabemos hoje que foi o movimento de rotação e translação que Deus mexeu. Não importa. O importa é que o sol ficou lá. Porque Deus ouviu a voz de um homem e Deus trabalhava por Israel. Quem vai fazer esses sinais de Joel são os jovens profetas da nova geração da igreja de Jesus. Quem suspendeu a chuva foi Elias. Ele foi quem deu a palavra. Se você for para Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, vai dizer: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou para que não chovesse, e suspendeu a chuva por 3 anos e meio. Ele foi lá e deu a palavra, e depois ele ficou na oração, dizendo: não vai chover. Ele não ficou dizendo: está amarrado, como aquele jargão antigo. Não, ele disse: não vai chover, não vai cair nem orvalho nem chuva. 3 anos e meio sem cair nem orvalho nem chuva sobre a nação de Israel, reino do norte, porque Elias liberou a palavra. 3 anos e meio ele vai lá e diz, ele ora, o povo volta, o fogo cai. Ele disse: agora está na hora da chuva voltar. Foi para cima do Monte Carmelo e orou, e a chuva voltou. Eu estou falando do que eu sei que Deus vai fazer, do que a Bíblia diz que Deus vai fazer nesses dias. Por isso que eu disse: é a geração mais gloriosa da igreja. Porque aqueles que são corajosos, ousados, vão se levantar com vida santa, com dedicação, com integridade, no nome de Jesus. E vão fazer outra vez o que Deus fez através dos homens e mulheres da Bíblia. A Bíblia tem que deixar de ser um livro apenas lido. E a Bíblia não é um livro de história. O que está aí é para nos inspirar. Se você ler Miqueias 7,15, Deus diz: farei outra vez, como nos dias da saída do Egito. Farei outra vez, como nos dias da saída do povo do Egito. Deus está levantando uma geração corajosa. Uma geração que vai fazer a diferença na faculdade, no colégio, na faculdade, no trabalho, nas empresas, onde estiver. Uma geração que não vai ter medo de nada a não ser do pecado. Diga amém. O poder do Espírito Santo fará isso sobre a sua vida. O derramamento do Espírito Santo te capacitará para isso. Um dia Moisés disse: vai ficar escuro 3 dias. Para os filhos de Israel tinha luz, para o Egito 3 dias de escuridão. 3 dias de trevas. Eu posso olhar para qualquer profeta da Bíblia e eles fizeram isso. Se você ver, o profeta Isaías foi lá orar para o rei Ezequias, estava doente. E Deus disse: vai lá e fala com ele que ele vai morrer. Isaías nem orou, chegou lá e falou assim: ô Ezequias, é o seguinte, meu jovem, que não era mais jovem assim, você vai morrer. E repetiu: morrerás e não viverás. E como ele era amigo, Isaías virou as costas e foi embora. Muito triste. Quando ele está no centro da cidade, o Ezequias estava lá orando e chorando, e dizendo: Deus, lembra como eu andei diante de ti, com integridade, justiça. E ele começa a falar, e Deus disse assim para Isaías: volta lá, e fala para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi as lágrimas dele, que eu ouvi a oração dele, eu vou curá-lo. Daqui 3 dias ele vai ao templo. Estava de cama, nem levantava mais para orar, ele só virou o rosto para a parede, orou e chorou.
Isaías volta lá e fala assim, diz o Senhor, estou mudando a sua sentença de morte em bênção de vida, diga aleluia. Nós temos visto isso constantemente nesse período. Não foi só morte, não. Nós vimos muitos milagres nesses dias. Gente que já estava com sentença de morte. E o Senhor mudou a sentença de morte em bênção de vida. Aí o Isaías falou, você vai viver. E tem mais, de hoje a 3 dias, no terceiro dia você vai ao templo. Ezequias olhou para ele, viu aquela ferida que estava sobre o estômago, botaram até uma pasta de figos lá, folha de figo em cima dele, daquele lugar. Ele disse assim para Isaías, qual é o sinal de que de hoje a 3 dias eu vou me levantar dessa cama e vou estar curado e vou ao templo adorar? Isaías olhou para ele e falou assim, escolhe. É mole assim, moleza, escolhe. Moleza por minha conta aqui, tá? Tranquilo, Isaías disse, escolhe. Olha, com naturalidade, escolhe. Você quer que o sol adiante 10 graus ou volte 10 graus? Meu Deus, você acha que eu ia correr um risco desse? Estou fazendo a visita, o cara está moribundo e eu vou dizer, escolhe. Você quer que o sol adiante 10 graus ou 10 graus? Ou volte? Olha a audácia do profeta, escolhe. O Ezequias olha para ele e fala, para frente o sol já está indo, eu quero que retroceda. Ele fez uma oração e o Senhor fez retroceder a sombra pelo relógio de sol de Acás. Quem que estava no comando? Quem estava dizendo, Deus fez, mas quem que estava dando a direção para o homem Ezequias? Deus estava trabalhando em acordo, em sociedade com o seu profeta. Diga amém. Eu quero te convidar a trabalhar em sociedade com o Espírito Santo. Deus quer encher você. Deus quer fazer você se mover. Diga amém, diga glória a Deus. Sabe por que essa geração será a mais gloriosa da história? Sabe por quê? Qual foi o grande medo nessa pandemia? O que está sendo o grande medo? Por que alguns membros da igreja nem estão aqui hoje à noite? Qual foi o grande medo? Diga, o medo da morte. Fala comigo, medo da morte. Se você está aqui é porque você já venceu o medo da morte. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Levanta a mão e fala, eu já venci o medo da morte. Deixa eu te dar um detalhe. Para os filhos de Deus, a morte não está na frente. A morte já é passado. Você sabia? A morte espiritual já é passado na tua história. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ei, o que está na sua frente é a vida eterna, é a glória da eternidade. A morte já faz parte do seu passado, diga aleluia. O grande medo das pessoas foi da morte. Agora olha para mim, sabe por que essa geração da igreja será a mais gloriosa da história? Levanta a cabeça e olhe para mim. Vou dizer, por que essa geração da igreja é a mais gloriosa da história da humanidade? Sabe por quê? É a única geração que não terá um funeral. É a única geração que não terá um funeral. Sabe por quê? Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, nossos corpos serão transformados e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Todas as gerações lutaram contra a morte e não venceram, mas a última geração da igreja nem precisa lutar. No momento, no abrir e fechar de olhos, o seu corpo mortal será revestido da imortalidade. O seu corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. O seu corpo temporal será revestido da eternidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, diz Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 13 a 17. Ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Diga transformados. Diga transformados. E subiremos ao encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com Jesus. Por isso é a geração mais gloriosa da história. Não importa a sua idade, eu quero te encorajar a crer no arrebatamento da igreja nos seus dias. Diga aleluia. Eu vim pregar essa palavra, eu quero encerrar com uma palavra bem interessante. Uma história. Porque às vezes você ouve isso, mas você não crê. É difícil alguém da nossa geração crer que você vai estar no comando dos sinais. Que um jovem pode estar lá na faculdade, alguém zomba dele e diz, eu vou mostrar um sinal agora. E dá uma palavra. E o céu se manifesta na terra. Porque nós não fomos acostumados a isso. Mas isso era natural para os profetas e para os apóstolos. Diga amém. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava lá na cidade, ele está na sua primeira viagem missionária, Atos 14. E aí ele está pregando para um governador de uma ilha lá. E ele está pregando lá. Estava pregando para um homem chamado Sérgio Paulo, se não me engano. É para Sérgio Paulo mesmo. E tinha um mágico lá da cidade. Mago, não era mágico de mexer com cartas, jogava as cartinhas, fazia truque. Mago, feiticeiro mesmo. O bicho que estava do lado do capiroto mesmo, lá do outro lado. E estava lá atrapalhando. Olha, presta atenção, é disso que eu estou falando também. Paulo olha para ele e diz, filho do diabo, cheio de todo engano e mentira. Até quando você vai tentar atrapalhar os santos e reto caminho do Senhor? Você vai ficar cego agora. E o cara ficou cego na hora. Esta geração da igreja fará isso outra vez. Essa geração vai agir na mesma autoridade do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo e dos antigos profetas. Isso é para mim e para você. Agora talvez você diz assim, pastor, mas eu nunca vi isso. Creia e você verá a glória de Deus. Houve um homem no período chamado interbíblico. Você sabe que aquelas páginas brancas ali do meio da Bíblia, quando acaba o livro de Malaquias, entre Malaquias e Mateus tem algumas páginas brancas, 3, 4, algumas Bíblias. Outras estão agora economizando, só tem 2. Mas aquelas páginas brancas significam período interbíblico. E para muitos pastores, inclusive batista, presbiteriano, metodista e outros, eles acreditam que naquele é um período de 400 anos, entre Malaquias e Mateus, 400 anos. É chamado de período do silêncio de Deus pelos teólogos. Eu quero dizer que esse é um erro dos teólogos, não acredite nisso. Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de se manifestar. Deus nunca deixou de derramar o seu Espírito. Deus nunca deixou de batizar os seus filhos com o Espírito Santo e com poder. Esse é um período. Realmente são 400 anos, mas não do silêncio de Deus. O Espírito de Deus sempre falou, está falando agora à noite mesmo com você e continuará falando. Mas nesse período, no final desse período, viveu um homem chamado Simeão. E Lucas, capítulo 2, versos 25 a 32, nós temos um relato da vida dele. E um dia o Lucas ouviu, o Simeão ouviu uma palavra como essa talvez, um pouco diferente. E talvez ele está lá num culto na sinagoga e ele ouviu alguém falando da promessa da primeira vinda do Salvador. E ele recebeu uma palavra que ele não morreria antes de ver Jesus. Ele creu. Diga, ele creu. Eu te pergunto, você crê nessa palavra de hoje à noite? Você crê que faz parte da igreja que será arrebatada? Você crê que faz parte da igreja que vai viver o poderoso avivamento, a plenitude do Espírito de Deus e que vai fluir em milagres, sinais e maravilhas como nenhuma outra? Simeão creu, pode colocar rapidamente Lucas 2, 25 a 32, e depois disso a gente vai orar encerrando. Ele creu,
E ele já estava agora velhinho. Fico pensando, ele está lá, já bem de idade. Presta atenção nessa. Eu fico pensando que a morte batia na casa do vizinho de trás, na casa do vizinho da direita, na casa do vizinho da esquerda, na casa do vizinho da frente. Vinha perto dele e falava: aqui não. Se você crer, você vai ter que dizer: aqui não. Diga: na minha casa não. Diga: na minha família não. O Simeão viveu isso. Você está achando? Eu estou ilustrando para você ver, porque ele já estava um senhor. Porque ele acreditou que só morreria depois de pegar Jesus nos braços. Você está ouvindo uma mensagem sobre o arrebatamento, sobre a última geração da igreja. Você crê? Porque se você crê, você vai vencer as dificuldades. Você vai atravessar os dias maus. Você vai vencer os obstáculos. E você fará parte da geração mais gloriosa da história. Porque eu vim aqui falar de esperança. E nossa esperança é o arrebatamento da igreja. Nenhuma geração venceu a morte, mas a nossa geração, a geração do arrebatamento, vencerá a morte para sempre. Diga amém. Eu quero que você creia. Simeão então foi ao templo. E quando ele chegou lá no templo, quem estava lá? José, Maria e Jesus. E Jesus estava com 40 dias de nascido. Era o dia da consagração de Jesus. Simeão foi lá, pediu licença, e Maria, me dá aqui esse garoto. E Simeão levantou Jesus nos braços. E sabe o que ele declarou? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele está dizendo: agora eu posso ir. Agora eu vi que o Senhor cumpriu a promessa da vinda do Salvador. Eu gostaria que você hoje fizesse um compromisso assim, dizendo: eu não vou desta vida para outra sem viver o poderoso avivamento, sem participar desse derramamento do Espírito Santo, sem participar desse derramamento do Espírito de Deus que vai me empoderar para realizar sinais e maravilhas, sem participar desses dias da manifestação do céu na terra. Você vai dizer: eu não vou adoecer gravemente, não vou morrer, eu vou viver imune ao medo, eu vou dar não para o medo, porque eu creio num tempo de avivamento sobrenatural, eu creio num tempo de colheita de vida, eu creio num tempo de conquista da cidade para Jesus. Comece a declarar isso a Deus. Diga: eu creio, eu creio, eu creio em nome de Jesus. Comece a dizer que você crê, que você vai atravessar os dias difíceis, sim, mas você vai andar em vitória e vai triunfar em Cristo Jesus. Quando Simeão pegou Jesus, ele disse: agora o Senhor cumpriu a promessa. Eu só vou estar feliz para subir, para estar lá, e você também, quando nós estivermos vivendo essa plenitude deste avivamento. Diga amém. Talvez você vai passar por tantas coisas, não importa. Continua olhando para o dia do arrebatamento. Continua olhando para o dia do arrebatamento. Ele será a realidade nessa geração, na última geração da igreja de Jesus. É melhor você crer no arrebatamento. E se você não alcançar, pelo menos você creu e se preparou, do que você viver como incrédulo dentro da casa de Deus. Eu quero que você se inspire em Simeão. E olhe para o grande dia da transformação do seu corpo mortal no corpo imortal, semelhante ao de Jesus. Diga aleluia. Vamos ficar em pé. Essa é a razão da nossa esperança. Nós queremos que esse é o tempo de vivermos o infinitamente mais de Deus. É o tempo de vivermos a manifestação natural do céu na terra. Efésios 3:20 nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Nesses últimos dias, o Senhor vai derramar do seu Espírito como torrentes sobre a sua igreja. E ela vai agir com autoridade como nenhuma outra.
Eu vim aqui hoje dizer: prepare-se para exercer a autoridade espiritual no nome de Jesus. Prepare-se para ser usado pelo Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Prepare-se para ser um avivalista nesse tempo do fim. Que o Espírito do Senhor levante você nesses dias. Sei que tem muita gente que vem trazendo notícia de caos. Eu vim falar de esperança com você. Eu vim falar do que o Espírito de Deus vai fazer nesses dias. Eu vim falar do crescimento, da colheita exponencial de vidas para Jesus. Eu vim falar de conquista. Eu vim falar do que a igreja vai fazer nesses dias em nome de Jesus. Você crê? Vou pedir ao pastor Enéas que venha aqui à frente.